Hello, pessoal. Tudo bem? Estamos começando essa live aqui hoje. Vou receber uma pessoa muito especial. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar vamos ter um papo muito gostoso, muito maravilhoso aqui hoje. Uma pessoa mais do que especial. Tô até nervosa, gente. Tô tensa. Porque é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração incrível. Deixa eu ajeitar aqui meu foco. Muita admiração, uma pessoa que eu aprendi muito nos últimos 6, 8 meses. A Lígia, ela é... Vou chamar, acho que ela já entrou aqui, eu vou chamá-la, tá aqui já. Deixa eu ver se eu sei, que eu sempre sou... Ah, já achei, tá aqui. Doutora Natália, que Olá! maravilha estar aqui com você. Que- Nossa, nem fala, que prazer. Tava falando como eu admiro, como eu sou sua fã, como eu aprendi com você nos últimos meses, desde que eu tive o prazer de conhecê-la na certificação do Thiago. E é um prazer ter você aqui, poder sugar um pouquinho do seu Imagina, estou conhecimento interessadíssima pra nessa gente. conversa. Aposto que todos aqui estão. Inclusive, ótima noite a todo mundo que está aqui. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, a Lígia, ela é. Acho que você pode se apresentar, né? Um pouquinho, falar um pouquinho sobre. Você é Sim, fisioterapeuta de a formação, primeira né? formação foi em fisioterapia e eu trabalhei anos cuidando de gestantes, então sempre trabalhei com mulheres. Meu marido é ginecologista e obstetra, e então eu fazia, né, acompanhava o pré-natal, parto, puerpério, eu sou assistente dele, então fazia acompanhamento integral. E desde aquela época eu já notava alterações, queixas que as mulheres tinham. Hoje eu reconheço que algumas daquelas minhas clientes, as gestantes, que às vezes tinham diagnóstico de fibromialgia, poliqueixosas e tal, que tinham gases e tudo, e reclamavam, muito sensíveis, muitas delas com certeza são autistas. Mas Que a gente faz o diagnóstico exatamente. E nessa regresso, época né? eu já comecei a me interessar pela mente, pela saúde, estudei psicanálise, psicologia, vários estudos, mas me interessei muito pela educação. Então hoje eu trabalho especialmente com mulheres neurodivergentes, mas na área da educação, porque eu senti que elas precisavam mais de mim. Quando se tratava de reivindicações, por exemplo, na escola, em outros ambientes, e até porque eu mesma, né, tenho essas diferenças, então sou neurodivergente também. Eu conheço o percurso e sei, né, que essa sensibilidade e às vezes as queixas não são como muitas pessoas dizem, bobagem, frescura, chatice, na verdade, e precisam ser acolhidas. E você faz esse trabalho muito bem, né? Acolhe essas demandas e evita esse sofrimento, né, já na infância. É impressionante como a gente vê até hoje, né, Lígia, assim, faltou puxão de orelha, isso faltou a ignorância, infelizmente, que ainda a gente ainda não conseguiu disseminar o conhecimento, é trabalho de formiguinha mesmo, né? E eu vejo isso, assim, sempre no consultório, quando vem um diagnóstico novo da criança, parece que eles querem achar um culpado, né? Então fica um jogando a bola pro lado do outro, assim, não, porque a família dele tem alguém, ó, Uhum. a mãe dele não é muito, é meio estranha, meio esquisita, não sei o quê. E fica essa troca, eu falo, gente, mas não tem que achar culpado de nada, não. A gente tem que solucionar as questões do filho de vocês e quem sabe vocês também têm algum diagnóstico, alguma coisa. Isso é até uma coisa que eu queria te perguntar em relação aos adultos, né? Quando a gente vai fazer, eu fico muito nesse impasse assim de como fazer o diagnóstico dos pais, que às vezes você tem certeza ali, mas eu não sou capacitada hoje para trabalhar com os pais. E quando o pai e a mãe são funcionais, né? Tem uma vida sem grandes crises, mas tem o que a gente chamaria de fenótipo ampliado, é, precisa rotular?
é necessário? Você acha que faz diferença rotular, falar, não, você é autista ou é um fenótipo ampliado, ou vai fazer só terapia, ou isso muda na hora da prática da terapia, como vai guiar Para esse algumas pessoas adulto? faz diferença. Eu, no passado, era avessa a diagnósticos, eu imaginava que tudo isso seria iatrogênico, que os rótulos poderiam limitar o potencial da pessoa, mas, na verdade, para né, algumas das pessoas que nos procuram, e especialmente para as mulheres, tende a ser um alívio nomear, saber quem elas são, mesmo que seja o fenótipo ampliado, mesmo que não feche o diagnóstico de autismo, mesmo que seja TDAH ou alguma outra característica, às vezes só o TPS, né, transtorno do processamento sensorial, só não, mas às vezes não, não fecha o diagnóstico de autismo. Só que nessa jornada de autoconhecimento, durante a avaliação, a pessoa se respeita melhor e ela ganha recursos para conversar com a família e mostrar que aquilo de fato é real, que ela precisa da compreensão, tudo. Tende a ser benéfico, mas não deveria limitar as É, intervenções, tanto que na Europa, na Austrália, no Canadá também, geralmente as clínicas oferecem o atendimento para a pessoa mesmo que ela não tenha o diagnóstico fechado, mesmo que seja um autodiagnóstico, eles acolhem, né, as demandas para tratamento e isso é o que a gente quer para o futuro, para o presente, exatamente. para ontem. Para ontem, né? Porque realmente, até para as crianças, né? E aí a gente falando das meninas em geral, essa dificuldade, às vezes já precisa só do laudo para começar as terapias, mas os pais têm certeza que tem alguma coisa, ou só a mãe, ou só o pai, que não está seguindo ali o fluxo que deveria seguir, mas precisa de um laudo, precisa aprovar, precisa. Isso é uma angústia sem fim, assim, né? Mas falando do ponto que a gente eu ia falar até que esse título, né, suplementação, autismo feminino e suplementação, é quase um clickbait, né? Como se fosse mudar alguma coisa a suplementação em mulheres, em meninas, em crianças, né? É o que eu sempre falo, a gente Sim, suplementa pessoas, né? A gente suplementa seres que têm alterações na sua clínica, na sua rotina, na sua alimentação ou laboratorial, ou laboratorial. Então, falar em autismo, da suplementação específica, né, foi realmente só para chamar atenção, de fato, assim, não para chamar atenção para as pessoas de entrarem, mas não existe uma suplementação específica. Isso seria é, vender um peixe que não existe. Né? Quase essa modinha da medicina integrativa da galera que é muito exagerada, que eu brinco que queima o filme da classe, né? Porque começa a inventar um monte de coisas, um monte de recursos para vender para o paciente que, calma, né, gente? A gente suplementa pessoas. E assim, óbvio que faz diferença dentro das meninas, né, autistas, exato. quando chega ali na fase da puberdade. Aí é um ponto que realmente a gente tem que ter a sensibilidade, né? Como é que é? Como você vê, assim, deficiências, dificuldades na alimentação, deve ser uma baita barreira, né? Ver todas as amiguinhas ali na fase de experimentações novas de alimentos, né? Uma começa a ver a moda da dieta. Eu lembro que eu vivia muito isso na minha adolescência, as dietas, e ela tem aquela restrição alimentar, não consegue. O Pois que é, que você como você costuma falou da acompanhar? puberdade, quem atende mulheres Não tô te ouvindo. Não, agora voltou. Voltou. então, quem atende mulheres precisa cuidar, precisa avaliar o ciclo infradiano. Então, a gente avalia ciclo circadiano, ultradiano, né? O circadiano de 24 horas, o ultradiano, a gente avalia os neurotransmissores ao longo do dia, por exemplo, e outros ciclos. Agora, da mulher, esse ciclo maior do que 24 horas, né? O ciclo geralmente mensal, menstrual, precisa ser avaliado. É. Por quê?
Como você disse, a partir da puberdade tem essas questões da dieta. Às vezes as restrições ficam um pouco mais severas, mais graves na adolescência, nas meninas. Os meninos já tendem a terem flexibilidade, resistência à mudança desde cedo. Agora, para a menina, ao longo da adolescência, isso tende a ser intensificado. E outro detalhe é a perda, né, de sangue durante a menstruação. Então, quase sempre a gente vai ver deficiência de ferro e, claro, fadiga, já tinha às vezes preguiça, né? A família já se queixava nesse momento, talvez esteja arrastando, chegue ao consultório, perdendo notas, perdendo cabelo, estressada e muito cansada, né? Então, como você disse também, às vezes, é claro que a suplementação mesmo do mineral, das vitaminas, isso faz muita diferença para a maior parte dos autistas, vitamina C e tudo, mas precisa começar pelo natural e o que a gente faz é suplementar o que realmente importa e o que realmente é necessário e que a natureza nos oferece. Então, eu converso muito com as famílias sobre os 4 elementos, que é fundamental, por exemplo, já pela manhã, né, os 4 elementos gregos, que os gregos já falavam, os antigos falavam, né, terra, fogo, ar e água. Então, já colocar o pezinho no chão, aí, muito bem, né, ter contato com a natureza, banho de floresta, tomar o sol, né, o Exato. fogo, então tomar o sol para fabricar a própria vitamina D, evitar as oscilações de humor, se movimentar, né, aproveita para fazer isso durante o banho de floresta e o banho de sol, se hidratar de manhã e tudo mais, e respirar, né, eu fisioterapeuta tenho que ensinar, a gente usa esses recursos, né, tecnológicos. Às vezes eu Aham. uso um aparelho para medir a força da- das minhas alunas. Aí elas fazem a apreensão e mostram lá que tem uma determinada força. Aí eu faço o exercício respiratório e peço para pressionar de novo e ganham força. Então, essa prova real, né, de que o oxigênio chega até os músculos, chega até É, a todas as partes do nosso corpo, ajuda a pessoa a se conscientizar. exato. Eu como integrativa, né, eu já pratiquei vários recursos diferentes, né? Dessa parte de mindfulness, tanto a meditação quanto Sim, também. hipnose. Eu já fiz curso de hipnose, eu já fiz diversos cursos, né? Tipo, eu fiz outro dia uma experiência Amo. que chama Sound Healing, que é assim, uma coisa transcendental, deliciosa. E tudo isso trabalha o cérebro, a concentração, né? Então, eu tenho ainda um sonho de fazer um projeto com adolescentes autistas ou com outros transtornos, com essas terapias, assim, para entender porque é difícil você fazer, é difícil você ter um grupo controle, fazer um estudo direitinho, bonitinho, bem desenhado com essas terapias alternativas, né? As terapias orientais e tudo mais. Mas o ganho Visível. é visível, né? De uma criança, uma adolescente que tem o hábito de meditar, que faz o tal do grounding, né? De acordar e pisar na grama, de ter contato com a terra. É um ganho visível, você não precisa de um estudo para isso. Tem coisa que não é necessário estudo. Você vê a melhora no dia a dia. A pessoa, eu vejo em mim, quando eu faço todas as terapias alternativas, eu melhoro. Eu fico mais leve, eu fico mais tranquila, menos ansiosa, preciso menos de recursos, enfim. Fico mais calma com meu marido, ele percebe na hora, ele É um acha bom incrível. efeito, A um bom TPM vem parâmetro. pior, a TPM vem mais leve, tudo. E é isso, assim, eu sempre falo, a medicina integrativa, ela vem buscar recursos antigos para melhorar a qualidade de vida hoje, que é protocolada, né? A medicina hoje é um protocolo, são grandes É, protocolos que a gente vive, que é é, necessário, exato. mas é necessário para uma urgência e emergência, né? Para a nossa vida diária, a gente pode ter recursos que não vão agredir, que não vão ter um dano, não vão gerar dano nem orgânico nem financeiro, que isso também é um dano pesado que gera nas pessoas, que elas se sentem obrigadas a fazer algumas coisas que são caras, que às vezes ela não tem recurso para aquilo. Mas se é possível, se a pessoa sabe ali do risco-benefício, né? Por exemplo, fazer
uma aula de yoga. Que mal que vai trazer Nem isso para chamo de adolescente, alternativo mais. né? Vai trazer uma conexão. É, exato. Mas é porque tem gente que acha que é bobeira, que ainda tem o preconceito, né? Então, você trabalha muito com essas crianças, com essas adolescentes que têm Não que buscam essas buscam, mas eu técnicas? ofereço. Por quê? Em muitos casos, e foi a minha questão, eu sempre fui muito sensível e, né, em determinadas fases, aí tinha uma queda de energia e tal, recebi um diagnóstico de depressão, mas eu fazia tudo, eu estava lá tirando notas boas, estava funcionando, mas eu cheguei ao médico e ele falou, Lígia, qual é a IT de hoje? Porque eu já tinha tido condrite, artrite, osteite, sinusite, todas as ites. E naquele momento ele me fez perceber que eu tinha muito estresse. Ok, eu tinha estresse, caiu a ficha, mas e agora? O que eu vou fazer? Né? Medicamento não era uma opção. Então, naquela época, né, na fase da adolescência, eu já percebi que eu precisava de recursos naturais, porque eu sou uma pessoa sensível, mais etérea, então precisava de algo conectado à natureza mesmo, às artes. E essa foi a minha saída. Mais tarde, então, quando eu me casei, né, o Djalma, ele é ginecologista e estudou com o Mark Hyman. A gente foi fazer congresso lá na Califórnia com os professores para entender melhor, né, a medicina funcional, que eles chamam lá, que é a medicina que funciona de verdade, né, doutora Natália? E aí, Ah, nesse momento, né, nesse ambiente, eu tive ainda mais recursos para manter a minha saúde física, psíquica, isso foi muito bom. Então, a partir dessa constatação e também desse exercício, porque nem sempre é fácil manter a rotina, né, a regularidade dessas atividades, eu percebi que as minhas alunas também eram essas, etérias, que não tinham muito efeito, sentiam muitos efeitos colaterais de medicamentos, mesmo às vezes doses reduzidas, eram, né, muito desconfortáveis para elas. E aí a gente precisa dos sim, recursos mais naturais, que são esses dos elementos. E, por exemplo, você falou da hipnose, eu acho maravilhoso e às vezes eu gravo um áudio de meditação para minha aluna, porque aí ela pode usar antes da prova, isso melhora a performance, reduz a sim. ansiedade. Aí teve um caso em que eu gravei e o objetivo era usar antes da prova do Enem. Aí, maravilhoso. E a minha aluna falou assim, Lígia, eu vou fazer minha prova de direção. Falei, não. Eu pensei comigo, não, não faz não. Imaginando, era um caso especial, então eu queria que ela mantivesse a autoestima e tudo. Fiquei com receio de que ela não Uhum. passasse, isso atrapalhasse a prova. Aí ela usou a meditação para os dois casos. Lígia, foi ótimo, usei a sua meditação, passei de primeira na prova e passou também, né? Ai, que bom. Tirou nota elevadíssima no Enem, então Achei que ela, achei que ela tinha relaxado saiu tanto que não tinha focada. Minha conseguido sair meditação com é o para carro, né? foco, baixar a atenção e manter a concentração no que realmente importa. E faz total diferença. Exato. Total, total. Eu lembro que quando eu fiz esse curso, foi um curso intenso, assim, foi uma semana inteira, o dia inteiro, 7 dias, o dia inteiro. E eles mostram vários exemplos ali com a gente, com os alunos, né? Então não é pegadinha, nada. Tipo, de você achar que não consegue levantar e de fato não consegue na primeira e vai fazendo eu chamo de meditação porque tudo para mim é o mindfulness, né? Mas fazendo ouvindo, né? Os guias lá da hipnose. E aí no final conseguiam levantar uma cadeira com um cara de 120 quilos em cima, né? Porque foram trabalhando a mente ali e coisas incríveis, né? Partos que as pessoas fazem hoje só com hipnose sem analgesia. É fantástico. O trabalho da mente é muito fantástico. E é isso. Quanto menos medicação a gente conseguir colocar nas crianças. E assim, medicação, porque aí sempre tem aquele, não, mas se você for ver fitoterápico também Sim. tem efeito adverso. Claro que tem, né? Mas você vai ver a dose e o efeito de cada um é totalmente diferente, né? A gente não usa doses cavalares que vão gerar dano. A gente usa dose, né? Homeopatia vai ter efeito adverso? Não tem. Floral, tudo isso não tem.
né? E às vezes a pessoa precisa daquilo, ela é mais vulnerável. Tem gente que não, mas tem gente que é mais Sim, vulnerável positivamente, né? Para os florais, para a homeopatia, para tudo isso. Então, eu sou mega a favor, eu sou apaixonada pela medicina integrativa, eu sou apaixonada pela suplementação. Eu vejo crianças que eu trabalho que antes de começar as terapias, antes do plano liberar, só de melhorar ali níveis basais de ferro, de zinco, de uma alimentação melhor, né? Depois, quando começam as terapias, que começa a comer melhor, a criança evolui muito, muito exatamente. rápido, assim. Imagino isso quem tem um nível de consciência maior, né? Que você trabalha mais com crianças, com adolescentes e mulheres. Então, quando você melhora o seu nível de consciência, você melhora a ação aquilo, né? Em relação àquilo, em geral. É, então, deve fazer mais diferença ainda ela saber que ela precisa comer aquilo, né? Alimentação de verdade, e evitar. Quando você melhora sua função executiva e sabe o que você tem que fazer ou não em determinados momentos, é maravilhoso. Usar a natureza, a comida de É. verdade a seu favor. Isso é muito Exatamente. positivo. E para quem não está preparado, é claro que os adolescentes têm maior condição de aceitar, mas estamos falando de pessoas autistas, então muitas vezes estão resistentes à mudança, justamente esse é o problema, né? Restrição alimentar, às vezes a pessoa não tem percepção e interocepção, então ela deixa de tomar água porque não tem sede, deixa de comer porque não tem fome. E aí é uma série de conscientizações, né? A gente faz a psicoeducação para que a pessoa compreenda. E um dos recursos muito úteis, eu gosto muito de usar recursos visuais, mnemônicos e tudo, você sabe. E um é o modelo transteórico de mudança. Então a gente às vezes observa que a cliente, né, a aluna está na pré-contemplação, não adianta oferecer um recurso que vá mudar a rotina dela naquele momento. E aí a gente caminha para contemplação, para preparação, para a fase de ação, em que ela já tem os recursos, já se apropriou, está em condição de utilizar. E aí entramos na manutenção, né, daquele hábito, sabendo que pode ter recaídas. Então, preparamos o ambiente também. Os pais, eles precisam estar atentos, às vezes, mesmo quando é adulto, né, um aluno ou aluna, isso. Aí eu converso com os pais, porque às vezes não é hora de cortar mesada, não é hora de deixar comprar também qualquer alimento que queira. Às vezes, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum, né, fast food, aqui também. Mas às vezes eles liberam os filhos para tomar as suas próprias decisões lá pelos 18 e começam a trabalhar fora. A gente precisa orientá-los, né? E informá-los que é uma pessoa que precisa de um suporte maior por um período, né, estendido. E aí vamos trabalhar Para ficar just, com a rédea ao curta. mesmo tempo validando e oferecendo autonomia aos poucos, porque aí essa fase de manutenção a gente garante que vai ser um pouco mais eficiente, estendido também, e a pessoa se apropria daqueles hábitos, né, do aprendizado e, se Deus quiser, vai entrar na fase de término, né, em que o hábito já foi consolidado, e aí a gente já está falando de outros desafios edificantes. Explica um pouquinho desse ciclo que você Do trabalha com modelo o pessoal transteórico é aqui. exatamente isso. Você vai conferir, né, em qual fase a pessoa está quando ela chega ao seu consultório. Vamos supor, bastante comum que a pessoa esteja sedentária. E, né, Sim. os nossos alunos, os nossos clientes autistas, eles geralmente não querem socializar muito, é bastante comum, vão ficando no computador, no videogame, e acabam passando horas, às vezes o dia inteiro, a semana inteira, dentro de um quarto, confinados, sedentários, né? Então, sem a vitamina D, sem trabalhar os músculos, sem trabalhar os músculos, acabam que a gente não tem os neurônios tão eficientes, o intestino não funciona como deveria, temos todas as repercussões negativas possíveis que a gente sabe, né, que estão associadas à inatividade. Bom, se a pessoa está nessa fase e aí a gente chega ao nosso consultório e ela está se queixando de nota baixa, aí vamos falar, é hora de
começar a malhar, né? Sair desse quarto, vamos lá, você consegue, motivação. Quer dizer, a gente está entrando com energia que até invade a pessoa e não estamos validando aquele momento e, né, todos os comportamentos que foram Tá criados, no lugar errado, consolidados por né? anos. Então, quando a pessoa chega com a queixa, Lígia, estou com falta de memória. Estou com falta de energia, é hora de validar. Falar, realmente, é difícil. Falta de memória, realmente. O cérebro foi feito para esquecer mesmo, para perder informações, para reservar só o que seja realmente importante. Então, o que é realmente importante? Aí Tchau. vamos caminhando nesse modelo transteórico, né? Conscientizando. Aí talvez a pessoa já fale, né? Se estava na pré-contemplação, nem sabia que o problema existia, talvez ela já comece a contemplar esse problema. Realmente, eu passo o dia dentro do quarto e meu cérebro não está funcionando direito porque eu estou focando só em um tema. Ótimo, maravilhoso. A pessoa mesmo se deu conta de que ela precisa de recursos, né? Eu preciso mudar. E aí vamos para a fase de preparação, né? Então, contemplação, preparação, criando um plano execuível, micropassos às vezes, pequenas vitórias para que a pessoa Exato. sinta, né, essa autoconfiança, a elevação da autoeficácia, a autoestima, e aí entra na ação, sabendo que ela vai conseguir. Então, talvez seja só uma pequena atividade, que a gente chama de ativação comportamental, né, na TCC, e aí ela Uhum. mesma talvez já ganhe energia, porque a gente sabe, né, que só de começar o movimento, só de sair da inércia, já traz essa energia nova, novos pensamentos, talvez menor necessidade desse suporte É, bioquímico. trabalhar de. Exato. É trabalhar de fato os níveis de consciência, porque é isso, né? Às vezes o adolescente tá alheio ao mundo. E não só hoje a gente fala muito dos neurodivergentes, mas se você olhar para uma criança que é um adolescente que fica exposto à tela o dia inteiro, ele pode não ser neurodivergente e estar fora do nível de consciência também, tá nem perto desse lugar, né? E você falou uma coisa muito importante em relação ao adolescente, que, de uma forma geral, típicos e atípicos, eles tendem a ficar mais reclusos ou ficar em grupos, porém reclusos também, né? Fora de se fechar em pequenos grupos, né? E aí, certamente, eles vão ter menos exposição solar, menos contato com a natureza, menos interesse por alimentos de verdade, porque é a época que eles têm essa fuga, que eles têm mais autonomia para buscar o que eles querem comer. É, e aí é onde a gente entra em conjunto, né? Buscando trazer ele para o nível de consciência, mostrar para ele, tá vendo por que você tá com preguiça o dia inteiro? Claro que Amor. com todo amor e cuidado e acolhimento, mas você tá assim, cara, porque você não sai na rua, você não tem consciência do que tá acontecendo no lado externo, no lado, na vida real, né? Você tá no online. Eu não esqueço aquele. Ai, eu esqueci o nome dele agora. Um psicoterapeuta que tem uma página forte aqui É também no Instagram. Wesley. Ele é bem. Não, é o mais velho, tem Uhum. barba. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. É, ele falando que viu uma cena de um menino entrando no hospital, um adolescente entrando no hospital com a mãe, com o celular na mão. A mãe preencheu a ficha para ele, falou o nome dele, o endereço, as queixas dele. Moleque adolescente de 15, 16 anos. Ele não sabe. Se perguntarem para ele daqui a 2 minutos qual é o Uhum. endereço dele, ele não sabe. Ele não sabe se virar sozinho, ele não sabe chegar num hospital e preencher uma ficha, porque ele está num mundo paralelo. Né? E se tirar o celular dele, ele fica perdido, ele não sabe nem onde ele está. Né? Então, isso é geral, não é dos típicos, atípicos, é da geração, que está assustador. É a primeira coisa que eu falo quando chega um adolescente aqui com o celular, eu falo, aqui não, aqui você vai conversar comigo, tá? Pode desligar. Aí a mãe fica me olhando. E falo para os pais também, que às vezes o pai senta e fica lá no celular. Eu falo, aqui não, Uhum. aqui você vai conversar comigo, tá? Está trabalhando? Tudo bem, então fica lá fora. Está em reunião, fica lá fora, não tem problema. Mas a gente precisa desse contato, não adianta ficar aqui fazendo figuração, né? A gente quer estar aqui para conversar, para entender esse momento que o adolescente está.
E quanto mais reclusos, menos vitamina, menos alimentação saudável, menos esporte, menos movimentação com o corpo e mais doentes, porque é a falta de natureza. Aí a gente volta porque a gente falou no início. Eles não têm interesse pela natureza. É bobagem. Eles não querem, né? Eles querem ficar realmente nesse mundo paralelo. Os autistas que você atende, meninas, em geral, têm pouco menos de interesse, né, pelas telas do que os meninos. Eu vejo isso aqui. Não sei se você Interessante também tem porque esse eu já viés. faço um preparo com os pais. Então, geralmente os alunos chegam ao consultório sabendo qual vai ser o trabalho, que nós vamos cuidar do cérebro e nós temos três opções de trabalho, né, na área da educação e da saúde. E os dois primeiros, prevenção e tratamento, são focados em doenças. E nós, aqui, né, doutora Natália, nós trabalhamos com a promoção de saúde, promoção de educação. Então, eu quero mais neurônios, mais inteligência, mais criatividade. Então, geralmente, eles já chegam ao consultório sabendo disso. Eu nunca precisei pedir para ninguém guardar telefone, já chegam com o telefone desligado. Quando alguém comenta isso, é que eu me lembro de que eu não tenho esse tipo de problema. Mas, Vou adotar essa técnica, vou mandar um questionário é, antes, quando for adolescente. Porque é terrível, assim, eu ainda passo bastante por isso. E muitas sim, vezes os pais mesmo, né? Eu sei que às vezes você recebe uma claro. mensagem importante, precisa responder e tal, mas assim, é 1 hora e meia que a gente vai ficar aqui, né? Que eles estão pagando para estar aqui. Então é importante essa entrega, essa concentração, essa concentração dos neurônios, como você falou, para focar no Sim. que precisa ser dito, né? E tudo que a gente faz hoje, a gente faz com alguma distração, né? A gente vai tomar banho ouvindo música ou um podcast. A gente vai ver um filme, mas está com outra coisa ligada aqui, vendo um e-mail que vai chegar. Nada a gente está 100% focado. E o trabalho que eu tento fazer com as pessoas é isso, é resgatar o Isso. livro com os adolescentes que nem sabem o que é resgatar o estar no local com os pés no chão, trazer para si o momento, né? A consciência do momento, de tudo, de cada coisa que você vai fazer. Vai tomar banho, sente a água Sim. batendo no seu corpo, né? Vive aquele momento. Vai ouvir uma música, presta atenção na letra, né? Se entrega ali, não vai fazendo 15 coisas ao mesmo tempo, porque é a nossa geração, não tem jeito, né? Mas tem jeito da gente trabalhar isso, mas é um É. processo ativo. Se a gente ficar passivo, a gente vai no flow, né? E aí a gente, quando vê, tá fazendo 100 coisas ao mesmo tempo e Exato. nada Então, direito, né? precisa ter essa consciência, por isso essa conversa sobre o ciclo. Então, é visual, a pessoa sabe, ah, eu estou aqui. Quando é uma criança, por exemplo, eu trabalho a jornada da heroína, ou jornada do herói, mesmo com adulto, às vezes eu trabalho. Porque aí ela vai ver que no mundo comum a gente tem determinados problemas comuns, mas quando entra nesse território, né, na escola de heróis, que eu chamo, que às vezes é quando você decide, né, deliberadamente, você aceita esse convite para treinar o cérebro, para aprender mais, para ser mais criativo, para ter mais flexibilidade mental. Então, sabendo que tem desafios, mas sabendo também que nesse território nós temos os aliados, temos mentores e temos muito aprendizado, que depois a gente vai poder compartilhar com as pessoas, né? Que na jornada eu chamo eu chamo não, é uma jornada que existe baseada no modelo do Jung, desses pensamentos psicanalíticos. Mas esse elixir a gente compartilha com as outras pessoas. E mesmo a criança, ela tem um prazer imenso de ensinar aos pais. Então, às vezes, o que ela aprende, ela já compartilha no carro. Lígia, o que você fez aí no consultório? Que entrou no carro, já falou que a gente tem que ir para o parque e colocar o pé no chão. Já tem que tomar sol e fazer exercício. E os pais que queriam, justamente, queriam forçar a criança e, na verdade, ela agora está convidando porque a gente deu espaço para que ela seja ativa nesse processo, para que ela guie, decida, né, escolha suas atividades. Então é muito bonito a aprendizagem, esse processo de mediação, né? Eu quero para mim. Pois é. Todo mundo precisa de uma Lígia na Esse vida. enriquecimento.
E é Não, é como muito você fantástico. falou, mesmo com o diagnóstico, a gente pode trabalhar a promoção de saúde, que vai ser a otimização dos parâmetros. Então, aqui, né, nós sabemos que pelo laboratório, às vezes níveis subótimos são classificados como normais e ótimos. Mas nós queremos, né, bons níveis de magnésio, vitamina B12. Muitas das autistas fazem restrição alimentar, não tem condição, às vezes, são mais hipotônicas ou têm sensibilidade, não conseguem mastigar carne, muitas são veganas. Então, nesse caso, é importantíssimo, é fundamental suprir esses, né, Exato. suplementar, no caso, a vitamina B12 e outros elementos, talvez a proteína vegetal, mas ela precisa ter essa É, consciência, né, de que a partir de uma escolha tem outras repercussões e ela precisa assumir essa responsabilidade. exato. E a gente sabe que o intestino do autista, de um modo Mais geral, sensível. é mais sensível. Em geral, ele tem a barreira é diferente, é mais vulnerável. O corpo como um todo é mais sensível, na maioria, né? Mas as barreiras, tanto pele quanto intestino, quanto a parte oral, de sensibilidade oral, são mais sensíveis. Então, a criança, o autista de uma forma geral, não tem uma absorção tão boa. E aí absorve menos, como você falou, por exemplo, B12. A B12, num nível normal, ali perto do valor de referência do laboratório, ela já pode levar a uma neuropatia periférica, né? A uma instabilidade motora. Isso se confunde com os Pois sintomas é. da hipotonia do próprio autismo. Né? Então, assim, o que que é de uma coisa, o que que é da outra? A gente precisa tirar da frente o que que é tirável, em primeiro lugar, que é a parte da suplementação. O restante é a gente trabalhar. Por que que muitas crianças têm uma sensibilidade de pisar na areia, na terra, na grama? Porque a mãe Só botou isso. meia a vida inteira, às vezes, né? É. Não é? Às vezes tá de luva meia desde bebezinho, a criança não sente nada, não pode botar a mão na boca, que tiram a mão da boca da criança, a criança não se descobriu, não tem a sensibilidade dela é toda preservada, tudo é muito sensível, tudo é uma dor imensa, né? É um estímulo imenso. Então, isso desde pequena eu falo, deixa seu filho no chão. Ah, mas tá gelado, doutor. O chão da minha casa é muito frio, você não tem ideia. Tá bom, bota um tapetinho se isso está te preocupando, mas deixa sem meia, deixa estimular, sabe? Deixa botar a mão no chão, na terra e sentir isso. Bota ele no ombro do pai, deixa pegar uma Uhum. fruta na árvore, né? E passar na roupa e comer a fruta ali, cheia de vitamina S, cheia de vitamina N de natureza. Isso não tem preço. Isso faz. Como é que as crianças cresciam antigamente no quintal, né? De pé no chão, como você conta sempre na sua história, que foi com o pé no chão, subindo árvores, com pomar no seu quintal. É lindo isso, mas hoje a possibilidade que as crianças têm, principalmente aqui em São Paulo, onde eu moro, É. é muito pequena, né? Tem um parque ou outro com uma falsa natureza montada ali, com uma dificuldade gigante dos pais terem tempo para levar, que também é um ponto, né? E aí a gente fica buscando alternativas. Ah, eu moro num condomínio de casas que fica. Eu estou no meu consultório agora, minha casa fica a 30 quilômetros daqui, então todo dia eu vou e volto, ando mais de 60 quilômetros por dia, para o meu filho poder morar num condomínio que Ótimo. ele fica com o pé no chão, volta imundo para casa, sabe? Que ele tem essa vida um pouco mais próxima da natureza. Mas são as alternativas que a gente é obrigado a criar, porque hoje ninguém mais consegue, aqui em São Paulo, em cidades grandes, viver a natureza como deveria ser Exatamente. E vivida, aí né? a criança fica sem repertório. Então a gente, né, na nossa época tinha contato com a natureza, podia subir em árvore, tinha um treinamento natural e uma dessensibilização também natural no dia a dia, né, não estruturada, mas muito bem-vinda e muito eficiente. E hoje em dia, né, como você disse, acaba que as crianças ficam confinadas, comendo comidas muito processadas. Então, um outro problema, né? Nós sabemos da sensibilidade intestinal, respiratória, toda essa sensibilidade das pessoas autistas.
E um outro problema que a gente vê, né? Nós falamos da dificuldade, às vezes a autista fica muito magra porque faz uma restrição muito intensa, mas também tem a tendência à compulsão, compulsão alimentar, porque esse padrão repetitivo e também, às vezes, até pelas próprias deficiências nutricionais que acabam gerando esse padrão, né? Intensificando a Exato. pessoa vai consumir, às vezes, alimentos processados, muito açúcar, farinha, que acaba, às vezes, deixando o intestino ainda mais sensível, permeável e tudo. E aí vira aquele ciclo. Tem até um trabalho, um artigo com o título, né? É sobre o autismo. E falando, mas o título inicial é assim: As meninas não têm barriga grande, mostrando mostrando o estigma que é quando a criança autista a criança autista tem obesidade, né, ou sobrepeso, porque toda a conversa vai girar em torno da alimentação e tudo, e aquela criança vai ser sobrecarregada com dieta restritiva e muita informação sobre aquele assunto, sobre a imagem dela e o quanto isso também faz, né, tem repercussões às vezes lá na adolescência, porque no repertório verbal dela fica muito Exato. tendencioso. E pela dificuldade com o estigma, acaba aumentando a Eu sempre ansiedade, que nós digo. sabemos também aumenta a inflamação e tudo piora. É, e aumenta distúrbios Exato. comportamentais, né? Então, Pode. vai virar uma bulímica, vai virar uma anorética. Eu sempre falo isso, assim, quando a mãe chega, às vezes a mãe chega, seja criança típica ou atípica, e Ah, começa a falar do corpo da filha. não. Aí eu falo, esse assunto não é de criança. Esse assunto é pra gente Exato. conversar em outro momento. A gente vai falar aqui de saúde. E aí eu falo sobre comida de verdade, eu não falo sobre corpo de ninguém, né? Já falei em algum momento da minha vida lá atrás, porque a gente vai aprendendo ao longo da jornada. Mas hoje há muito tempo, o meu foco sempre será trabalhar a promoção de saúde da criança, de comer comida de verdade, de entender de onde vem cada comida, né? Que o bifinho não é uma bandejinha que vem dali, de onde vem. Não induzindo ao vegetarianismo nem nada, mas assim, para entender o que é a comida de verdade. Né? Que aquele pacotinho que vem de lá cheio de coisa dentro não é comida, é um produto alimentício. E aí, dependendo da idade da criança, eu posso trabalhar uma coisa ou outra. Mas essa história dos pais é muito doido isso, né? Porque aí os pais, quando a criança é pequenininha, ficam querendo empurrar um monte É, de comida e um monte de farináceo, porque tem que ganhar peso, porque aí a criança faz 12 anos, muda todo o ciclo hormonal, agora você tá gorda, agora você tem que emagrecer, É claro que sim. sempre é com uma boa intenção no fundo, mas a gente precisa desse nível de consciência de que não é para engordar quando é novinho e emagrecer quando é mais velho, né? É para tratar como saúde o tempo todo, como comida de verdade. A criança que está com sobrepeso com 2 anos, mas que come legumes, verdura, carne, mama, né, no peito e não está cheio de É, farinha e açúcar, tá tudo bem, né? E aí a gente leva para o outro ponto, que hoje todo mundo quer restringir leite, glúten e tudo mais, nanã, e muitas vezes eu trago essa proposta para a família por um período. Não é que eu acho que todo mundo tem que ficar sem. A criança, quando tem alguma demanda, por exemplo, de intestinal, de alergias, de intolerâncias, enfim, de quadros de infecção de repetição, a gente, para limpar um pouco o intestino, dar uma, né, uma desintoxicada, eu proponho a gente tirar um período leite e glúten, porque a sim, gente sabe que são coisas inflamatórias. Para exatamente. qualquer Caseína. pessoa, inflamatório. São proteínas altamente. Exato, são proteínas muito inflamatórias. Então eu tiro ali por 8 semanas e aí a gente vê como fica essa criança. Aí depois reexpõe um pouquinho, não é para ficar sem, senão pode realmente gerar uma intolerância, uma alergia lá na frente. Mas a gente reexpõe aos pouquinhos, né, de uma forma mais assada, mais curada. Eventualmente, não é para comer pão todo dia de manhã. Ah, Olha a presença do Dr. muito Tiago aqui. bem-vindo, que ótimo. Não precisa todo dia de manhã ter aquele café da manhã típico brasileiro, né? Que é leite com achocolatado e pão com queijo e presunto, ou manteiga, ou
todo dia isso. Você pode comer isso? Claro que pode, é gostoso, traz memória afetiva, tem todo um contexto, mas não precisa ser todos os dias, né? A gente tem outras opções muito melhores para a gente variar aí a alimentação das Exato, crianças e não precisa de todo buscar. mundo, né? Então, se tem um evento, tem, né, uma festinha, tem bolo, ok, mas fazer uma série de alimentos com farináceos e, né, laticínios e tudo, talvez não seja ideal. E nessa busca, nessa investigação, como a doutora faz, a família vai descobrir, a própria pessoa, né? Eu descobri, por exemplo, que eu, né, sou sensível à beterraba. Então, né, estamínicos. O abacate faz bem a muitas pessoas, mas se eu comer muito, eu sinto, tem algum tipo de reação. Então a pessoa se conhece. E eu falo para as Uhum. minhas alunas, é mais simples às vezes conversar com as pessoas que são mais sensíveis, mais etéreas e que às vezes se esquecem de comer, né? Aí elas falam, mas o que? Como eu vou fazer para me lembrar, né? E o que eu vou comer? Eu falo, bom, você vai comer o que tem prana, porque elas entendem, né? O que tem energia. Então, essa comida morta que está empacotada, ela perdeu a energia, perdeu a vitalidade, né? E a folha crocante, com as texturas, Sim, talvez façam bem a essa pessoa. E no caso da compulsão, exato. aí a gente vai ver que talvez também tenha uma busca sensorial e que ela consiga fazer a substituição por texturas também crocantes e tudo. E ela vai descobrir que não precisa de fazer os lanchinhos, como às vezes as pessoas orientam, mesmo profissionais orientam que tenham, né, muitas refeições, 6 refeições ao longo do dia. E, na verdade, uma pequena refeição às vezes abre o apetite para várias outras e a pessoa come o dia inteiro. Então, se ela não tem vontade de comer pela manhã, talvez não seja um problema. Né? Tem muitos pais que ficam super preocupados. Ah, não, toma só um chazinho e vai para a escola sem comer. Eu acho um absurdo, tal. Talvez para aquela pessoa não seja assim, né? Então prolonga o jejum e depois faz uma refeição mais nutritiva. Para algumas pessoas dá certo, mas aqui nos comentários mesmo eu vi que às vezes é difícil fazer introduzir essa alimentação de verdade. Só que quando não tem nenhuma outra opção, geralmente vai dar certo. Então, não pode ter na dispensa leite Isso. condensado, né? Fazer brigadeiro em casa de vez em quando, gente, isso não existe, né? Quando a gente quer, não. Não dá para ter estoque, né? Eu lembro que na minha infância É, tinha estoque. Minha mãe fazia a compra do mês, tinha estoque lá. Pouco porque era caro na nossa época. Na nossa época era caro o biscoito recheado e era barato a pois fruta. é. Hoje inverteu, né? O biscoito recheado é barato e a fruta é cara. Então, de fato, a população menos abastada, né, vai ter mais acesso aos biscoitos recheados, que são e aí eles caem a maioria da população cai na conversa do rótulo, né? Vitaminado, proteico, zinco, não sei o quê. Que obviamente é mentira, né? Tem ali um pouquinho, mas o que mais tem é farinha e açúcar. E deixa isso em estoque em casa, mas é porque ele pediu. Eu não aguento isso, gente. Isso me dá uma taquicardia na hora que o pai. Mas ele pediu, tadinho. Ah, gente, eu É, pedi tanto, várias coisas e pois não é. chegou até agora, Então tem que né? saber o que você pede. Eu já converso Não é por assim. aí. Então, eu uso a frase do Homem-Aranha, que na verdade é do tio do Homem-Aranha, né? Que ele fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E que, na verdade, eu inverto a frase, aprendi com o professor, que as grandes responsabilidades também trazem superpoderes. E aí a criança às vezes mesmo percebe que ela funciona melhor, que o cérebro dela funciona melhor, que ela tem mais energia. É interessante, mesmo criança às vezes começa a se responsabilizar por essa alimentação, desde que a gente não tenha essas tentações por perto, né? Comidas, mas Dentro de aí, casa. assim, claro, a psicoeducação e a educação mesmo de toda a família. Agora, falando sobre questões Uhum. mesmo que às vezes a gente vê no consultório, prescrições, por exemplo, para pessoa que é mais sensível, nós estávamos falando sobre sobrepeso, é comum também que a gente receba, né, pessoas tomando em uso de estatina, por exemplo, e a gente sabe que altera. Hã? A Preopti- Estatinas, então por estatina, causa de sim, sim, sim. colesterol alto, às É. vezes começa a tomar estatina e fica por Uhum. anos, às vezes, durante a infância até a adolescência. Isso
tem repercussões, né, psíquicas, acaba elevando o número de queixas Sim, psicopatológicas e a mielinização a gente sabe que é comprometida. Então, quando eu tá. costumo falar muito sobre isso no consultório, as pessoas ficam amedrontadas e geralmente essas escolhas que a gente faz por medo, elas não dão muito certo. E se a gente percebe, né? Ah, ok, está aumentando o peso, né? Ah, as crianças estão comentando que a barriguinha delas está inchada, né? E a gente sabe que não está digerindo direitinho, às vezes tem a compulsão e tudo. Então, a gente precisa olhar as Sim. mensagens por trás, não é? Ir lá e atacar o problema diretamente às vezes. E aí, reestruturando o ambiente, reestruturando a rotina, talvez seja o suficiente e todo mundo consiga o resultado sem dramas. E Muda. mudando a história da família, né? Porque não adianta a gente querer dar, né? E é isso que eu falo, que o pediatra muitas vezes ele é o médico da família. Porque a gente, desde que nasce uma criança, você vai falar com os pais, poxa, como é a rotina de vocês, né? Vocês são um exemplo hoje, se a sua filha olhasse para vocês antes de nascer. Você acha que vocês são bons exemplos? Questionamento, sem julgamento. Vocês acham que vocês são bons exemplos para ela? E aí trabalhar isso desde antes da criança nascer, né? De preferência desde antes de É, gerar a criança, né? Porque você trabalha um forninho ali, uma epigenética para essa criança já ser bem trabalhada desde a gestação. E aí é importante que os pais sejam referência, tanto visual quanto genética, quanto epigenética de alimentação, de atividade física, de rotina, né, de organização, de disciplina. Não que eu seja referência disso tudo. A gente busca, a gente né, claro. tá sempre buscando melhorar. Mas o ideal é que a gente trabalhe os pais desde cedo para que eles não tenham essas coisas em casa, para que eles não fiquem e o oposto também é muito comum, né? Eu vejo muitos pais que são desesperados com o corpo, com estética, com o modelo ideal, nananã, e querem passar isso, essa noia para os filhos, né? Principalmente para as meninas. E isso é tenso também, porque eu vivi muito isso, assim. Hum, Eu fui bulímica por 15 anos na minha vida, a vida inteira brigando com a balança. Acho que eu nunca falei isso assim em rede social, mas é uma carga muito pesada, porque era a vida inteira todo mundo cobrando dieta de mim, todo mundo colocando o meu corpo em voga. Ah, porque você tá gordinha, porque desde que eu me engano por gente, era sempre um apontar do meu corpo. E isso traz uma carga pesada para a sem vida, né? dúvida. Então, fui bulímica dos 15 dos 13, sei lá, até os 20 e tantos anos, com fases piores, fases melhores, e aí trabalhei isso muito na terapia, graças a Deus Parabéns. eu estou terapeutizada, sou terapeutizada, e a gente vai levando a vida e entendendo de onde vem cada dor, né? O importante acho que é isso. E não replicar esse modelo para as gerações seguintes, né? Tentar trabalhar isso para mudar essa história, Exato. esses Ah, padrões. é fundamental, né? Cuidar, levar a vida com mais leveza, se divertir, aprender com as crianças também, saber que elas nos ensinam muito, que não são quadros em branco. E a partir desse, né, desse princípio, eu imagino que os pais já tenham mais tranquilidade e mais recursos também. Alguém perguntou sobre a intolerância, né, a determinados alimentos e realmente, então, por ser mais sensível, né, as pessoas sensíveis, então a pessoa autista, falei tudo errado, né? Então, por serem mais sensíveis, as pessoas autistas talvez tenham intolerância ou maior sensibilidade a determinados alimentos. E na sua prática, o que você percebe mais, doutora Natália? Eu tenho a minha experiência Eu também. eu percebo bastante, Aham. principalmente com os lácteos, né? Com industrializados em geral, alimentos com muitos corantes, né? Conservantes, esses produtos alimentícios. Mas eu vejo uma tendência da galera de querer Hum, fazer exame para isso, né? E isso é muito difícil a gente ter um exame que tenha base científica robusta, que vai checar essas intolerâncias de fato. Então, eu uhum, sempre prefiro tirar tudo e respondo depois de um tempo para ver na clínica como
que vai funcionar, como que essa criança vai reagir. Porque esses exames, né, começaram a inventar exames de IgG, de não sei o quê, que só diz que a criança já teve contato com Sim. aquele alimento em algum momento da vida. Né? A grande parte das vezes não vai determinar. E aí a criança que já é seletiva começa a restringir a Uhum. dieta, daqui a pouco ela está comendo 3 alimentos, e aí, de fato, tem que suplementar um monte de coisa. Então, o quanto menos eu precisar tirar dessa criança, melhor. E o quanto mais saudável for essa dieta, Uhum. obviamente, melhor. Mas em leite, em geral, é o que eu Entendi. mais vejo. Leite e É, farinha, né? realmente. E no consultório eu percebo que leguminosas também, às vezes quando a pessoa retira, ela, né, tem um funcionamento melhor, tem menos gases, então fica com a barriguinha mais sequinha e, né, consegue essa proteína das leguminosas de outra forma. Acontece. Eu sempre insisto um pouquinho no demolho e tal, de 24 horas, porque no É, fim é uma coisa boa, né? É um produto, exato. é um alimento bom, positivo. Então eu sempre tento, insisto um pouquinho. Às vezes não tolera bem a lentilha, mas tolera o feijão vermelho, tolera. Então a gente tem que tentar variar. E aí por isso que é importante variar bastante os alimentos para chegar, para saber como que você vai lidar com cada um. Por exemplo, você falou do abacate, eu tenho uma certa Olha intolerância à só. banana nanica, me dá azia. Mas a prata já não me dá. Então, depende, é muito de cada um, né? Você tem que se conhecer, tá limpo para entender como o alimento reage Perfeito. em Pois você. é. Então, respirando direitinho, tomando água, dormindo bem, às vezes só de fazer essa higiene do sono também, né? Mas então, falando sobre suplementação novamente, a melatonina. Então, para dormir. Pois é, Exato. eu também, Adoro, pessoalmente. adoro. Eu adoro, sou fã. Claro que tem gente que diz que não funciona. Eu sempre me pergunto se de fato é uma melatonina boa, tentar uma outra dose, se tomou direito, porque não adianta tomar Ah, melatonina e ficar no celular. Não vai fazer efeito, né? A melatonina ela precisa de escuridão para ela agir, tanto a sua endógena quanto a exógena. Então tem que tomar direitinho ali por volta de 8 da noite, ir para o quarto, ficar mais no escurinho, dar uma meditada. É que as pessoas uhum, querem deitar, apagar e dormir. Fugiu sim, disso é insônia, né? Não tem esse momento de se entender ali, né? De meditação antes de dormir. E é isso que a gente tem que trabalhar, aprender a dormir, né? Fazer essa higiene do sono, isso é essencial. exato. Diga. Ô, Lígia, eu queria que antes da gente, porque daqui a pouco o Instagram derruba a Não, live, não sei se não, tem derrubado não, com 1 hora, não sei como é que não. tá. Ah, não? Ah, que bom. Eu queria que você falasse, porque eu tenho muitas pacientes, algumas estão aqui, outras vão assistir depois, mães de pacientes, principalmente, que ficam nessa ansiedade de, ai, como que eu vou. Eu sei que o foco da live não era esse, mas assim, é sempre importante ouvir você, que é a maior conhecedora disso, dessa área, como que elas param, para que lugar que elas vão, se elas têm um filho autista ou não, mas tem algumas queixas, algumas questões. Aquela criança, aquela adulta que fica batendo sempre em psiquiatra, que fala que depressão, é bipolar, é isso, dá um monte de multidiagnósticos, mas no fundo, depois do diagnóstico do filho, ou depois de ler muito e assistir outras pessoas aqui no Instagram, fica com aquela pulga atrás da orelha que pode ser autismo, que pode ser fenótipo ampliado, enfim. O que que ela faz? O que seriam os red flags, assim, para ela Os buscar sinais ajuda? de alerta geralmente são a precocidade dos sinais. E então, os sinais, às vezes, as meninas elas tendem a não ter tantas estereotipias, traços muito marcantes, nem comportamentos externalizantes, agressividade, agito, motor, né? E tudo isso, né, comportamentos realmente perceptíveis. Mas nós percebemos, às vezes, essa pontinha do iceberg, que são essas queixas psicopatológicas, a sensibilidade aumentada, inclusive a sensibilidade aos estímulos sensoriais. Isso é explicado neurologicamente, né? Tem estudos de neuroimagem mostrando que as amígdalas da menina, né, dos autistas em geral, tendem a ser aumentadas, mas no caso das meninas, esse aumento tende a ser conectado, né, correlacionado a queixas psicopatológicas, a sofrimento psíquico, timidez, ansiedade.
tudo isso que a gente sabe que às vezes ocorre, mas que nem sempre são sinais, né, critérios do autismo. Então, tendo essa tendência a muita timidez, uma dificuldade de se comunicar, expressar os seus sentimentos, a dificuldade, às vezes, de perceber o que ela está sentindo, às vezes os pais observam que a criança se machuca com frequência e não sabe onde se machucou, às vezes tem uma etiqueta da roupa, um botão por dentro da roupa, aí fica em atrito, machuca, 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 e a criança não percebeu isso ao longo do dia, né? É um sinal de hiporreatividade ao estímulo. Mas os estudos mostram também que, mesmo tendo sinais nítidos de autismo, às vezes esses sinais não são considerados como tal e acabam, né, essas meninas acabam passando abaixo do nosso radar. Então, tendo esses sinais de alerta e algum tipo de sofrimento psíquico já é motivo hoje em dia, né, para que a gente faça o rastreio. E daí, os próprios professores podem fazer, né, se for uma criança, se estiver no seu consultório e com determinadas queixas, é muito tempo de terapia, não consegue resolver, elaborar. A gente olha também a discrepância entre o potencial cognitivo e a realização. Então, às vezes, a pessoa tem muitas competências, é excelente cantor, artista, né, faz muitas atividades complexas, excelente na engenharia, no direito e tudo, nos estudos, mas as realizações, às vezes, né, por exemplo, na carreira, para se manter independente financeiramente, estão aquém do que a gente esperaria, né, do que a gente desejaria. Então, esses motivos já são não suficientes para que a gente faça o rastreio. E aí, o profissional que estiver com essa pessoa precisa assumir essa responsabilidade, claro, a fono, né, o TO, todos os profissionais envolvidos, além do médico, psicólogo, educador, podem estar nesse processo. Você pega muitas meninas com Pois hiperflexibilidade? é um outro detalhe, geralmente está associado, né, ao autismo, então tem essa tendência às vezes a ter o colágeno, as articulações, né, os tendões um pouquinho mais flexíveis, e sim, às vezes tem lesão, inclusive, por conta, né, da hiperflexibilidade. E às vezes favorece o treino do balé, por exemplo, de esportes. Então, tudo pode ser aproveitado. A gente precisa saber reconhecer essas características. Exato, e é libertador, né? Que foi a pergunta que a gente começou lá atrás. E eu acho, eu tenho o mesmo posicionamento. Eu acho que para uma mãe que acabou de fazer o diagnóstico do seu filho, ou um pai, ou enfim, você saber que aquelas suas falhas, Ah, né, que foram apontadas pelos outros ao longo da vida, que você não via como falha muitas vezes, né, mas que as pessoas te julgavam, porque você não consegue parar quieto, você não consegue isso, você não é possível, menina, e julgando, e julgando, e julgando, e você se libertar e saber que aquilo é simplesmente porque o seu, o seu caminho é um pouco diferente, né? Como você disse, o seu sotaque, você disse numa outra live que eu achei incrível, o seu é, sotaque é diferente, né? Essa analogia foi muito bonita. É muito libertador, né? E aí você vai trabalhar isso na terapia, seja a linha que for, TCC, enfim, se precisar ir para uma terapia claro. ocupacional mais É, velho, não tem problema nenhum, né? O importante é você saber e se respeitar e saber que aquilo é uma sensibilidade sua, né? Como tem gente que dorme pro lado esquerdo, tem gente que dorme sem calcinha, tem gente que não gosta da etiqueta incomodando, né? Tem gente tem todos as manias e tiques e tipos. O importante é isso não ser um impacto muito grande na é. sua funcionalidade do dia a E não dia, ter né? vergonha de aceitar o suporte, de aceitar a ajuda, de delegar algumas tarefas e de ser peculiar, né? Aceitar essas cores. Exato. Principalmente quando há o diagnóstico tardio, nós percebemos que a pessoa vem com uma série de invalidações, às vezes traumatizada por uma série de invalidações. E se isso já é difícil para a pessoa neurotípica, imagina, para a pessoa neurodivergente que às vezes não teve uma habilidade para argumentar, para se impor, né, como as pessoas falam, mas assim, expressar os seus sentimentos
porque às vezes o autismo vem com a alexithymia e tudo, né? Que é essa dificuldade justamente para expressar o que a pessoa sente, tanto fisicamente quanto psiquicamente, emocionalmente. Então, a primeira coisa que nós profissionais precisamos fazer quando essa moça está no nosso consultório é validar. Então, não estamos. Os pais às vezes ficam preocupados, né? Será que você não vai mimar essa menina? Mimar mais essa menina? E a validação não é para o comportamento de restrição alimentar, não é para que ela continue confinada no quarto, não é, né, para que deixe de investir no seu futuro. Não é essa a validação, é a validação só do que ela está sentindo naquele momento. Justamente para que a gente entre nesse ciclo de construção de habilidades. Exato, exatamente, né? Para trabalhar hoje, né? Imagina se a gente lá atrás tivesse esse olhar para o autismo como a gente tem hoje, cada vez mais, graças a Deus. Quantas mulheres, homens, pessoas que hoje não têm o diagnóstico e têm um monte de outros diagnósticos, né, inventados aí no meio do caminho, que elas ganharam de presente no meio do caminho, como depressão, bipolaridade, né, enfim, outras coisas que vêm no pacote. O importante é olhar para essas pessoas hoje para lá na frente não acumular mais esses outros Exato. E diagnósticos, suplementar né? algumas coisas. Fósforo, Com ferro, certeza. L-tianina. Tudo, né? Tudo que for necessário. L-tianina é maravilhoso. Fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, tem um monte de coisa. Eba! Ômega 3, tudo isso. Tudo isso é essencial para quem precisa, não é para todo mundo, né? É para quem precisa. E aí é trabalhando individualmente. Por isso que não existe polivitamínico que resolva nada. Existe a individualidade de cada um, porque mesmo a pessoa que come 3 quilos de carne por semana, se ela tem uma nutrogenômica, que aí é um outro assunto para uma outra live, alterada para absorção de vitamina B12, ou tem uma bariátrica, ou não vai adiantar, a gente vai ter que repor de outra forma. Então, é muito individual, né? Cada suplementação é muito individual e, se necessária, não é para a gente sair enchendo o pote de todo mundo, é para a gente encher de quem precisa. Né? A criança que está entrando na creche, a menina que está na menarca, né? Que está na puberdade, que está com o ciclo todo desregulado, né? Que a gente precisa repor aquele bando de sangue que está perdendo nos ciclos menstruais. Então, isso não tem jeito, é de Pois é, cada por um, isso é bem a gente particular precisa mesmo. estar com uma médica, né? Um profissional que escute, que avalie direitinho. Exato. E se vocês que estão aqui têm qualquer dúvida, interesse e precisam de mais informação sobre o autismo feminino, gente, não só segue a Lígia, como compra ali, Está, tá lá no link da bio, está, né? tem Da sua aula. Masterclass. Ah, muito Que é obrigada. maravilhosa, é incrível, eu já assisti, é surreal. Enfim, ela tem essa didática e esse conhecimento que só ela. E eu sou fã, só agradeço ao Thiago de ter apresentado essa pessoa pra gente, porque realmente só somou, é nota 1000. E é um doce de pessoa, né? Eu queria ter É. um quinto dessa paz E de eu queria espírito, ter um gente. pouco da sua energia também, doutora Natália. É muito bom, né? Ter essa troca e a gente admirar, Vamos justamente ter boas equilibrando, então. amizades. E como diz a Temple Grandin, todos os cérebros são necessários. E é justamente convivendo com pessoas, né, que têm habilidades, competências diferentes e energias diferentes que a gente, né, consegue se desenvolver mais. É justamente comprando. Então saibam que Comprando, aqui é isso aí. toda a conversa e o contato, né, tem uma energia muito especial. Muito obrigada. Exatamente. Muito obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer ter você e vamos fazer outras. Estou sempre aqui para você, sempre que você quiser, a gente Muito bate obrigada. outro papo aqui com Então, todo mundo. Essa live vai ficar gravada e quem não segue ainda, pelo amor de Deus, já devia estar seguindo. Vai lá essa seguir a Lígia comunidade agora, espectral é muito bonita. tá Vai ser um bom? prazer ter todos aqui conosco. Com certeza. Obrigada, meu bem. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Tome sua Exato, melatonina agora e desligar vai as luzes descansar. artificiais e meditar. Bons sonhos também. Ah, Eu meu não abraço. posso
Você Não ainda apaga o não, carro, 30 vou comprar uma quilômetros, família. aí depois você toma sua melatonina e medita. Eu tomo. Chegando em casa, eu Beijo tomo. Um também. beijo, muito obrigada. Um Boa noite a todo abraço. Tchau, mundo. tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada pela presença.